O ar do salão de festas do condomínio pairava denso e adocicado, uma mistura enjoativa de perfume floral, bolo de fubá e as expectativas não ditas de 50 mulheres. Meu chá de cozinha. Aos 62 anos, a expressão chá de panela soava quase como uma piada, uma relíquia de uma juventude que eu nunca tive daquela maneira. Na minha primeira vez, aos 20 e poucos, não houve festa. Houve uma fuga para um cartório, um almoço apressado e a certeza de que o amor bastava para mobiliar uma casa e uma vida. O amor, descobri tarde demais, não preenchia estômagos, nem consertava corações partidos pela rotina. Agora, com Heitor, tudo era diferente. Aposentada do meu cargo de vida inteira como bibliotecária-chefe da Universidade Estadual, com meus filhos criados e encaminhados, eu estava me permitindo o luxo do ritual, da celebração. Heitor, um viúvo gentil de olhos que ainda sabiam sorrir depois da perda, insistira. Você merece tudo, Beatriz. O pacote completo, a festa, os presentes, as tias fofoqueiras, tudo. E eu, tola, acreditei. As mesas, cobertas com toalhas de chita que eu mesma escolhera, estavam repletas de amigas queridas, ex-colegas de trabalho, primas distantes e as inevitáveis amigas da sogra. Minha futura sogra, Dona Elvira. Sentada à mesa principal, uma rainha-mãe em seu trono de vime, ela presidia a celebração com um ar de enfado régio. Seu sorriso era uma obra de engenharia facial, erguido com esforço, e pronto para desabar ao menor sinal de sinceridade. Desde que Heitor me apresentara, eu era seu projeto de desaprovação. Não por algo que eu fizera, mas por tudo o que eu não era. Eu não era Sônia, a primeira esposa de Heitor, falecida há 5 anos. A santa, a mártir. A mulher de bom gosto inquestionável, como Elvira fazia questão de frisar em cada oportunidade. Sônia, a decoradora. Sônia, a anfitriã perfeita. Sônia, cujo retrato a óleo, em tons pastel e um sorriso enigmático, ainda pairava sobre a lareira da sala de estar de Elvira como um aviso silencioso. Eu nunca a conheci, mas seu fantasma era mais presente em minha nova vida do que muitas das pessoas de carne e osso. Eu era a sucessora, a usurpadora do trono de uma rainha amada, e Elvira era a guardiã de seu legado. Cada escolha minha, do arranjo de flores à cor do meu batom, era silenciosamente, e por vezes ruidosamente, comparada ao padrão ouro de Sônia. O falatório era um zumbido constante, pontuado por risadas e pelo rasgar de papel de presente. Eu sorria, agradecia, elogiava o jogo de taças de cristal, o liquidificador de última geração, a batedeira planetária que eu provavelmente usaria para fazer pão, uma paixão que Elvira considerava grosseira. Sônia preferia doces finos, petits fours, macarons, coisas delicadas, ela me informou uma vez, enquanto eu sovava uma massa com as mãos enfarinhadas. Cada presente aberto era uma pequena performance. Meus olhos brilhavam, minha voz se enchia de uma gratidão ensaiada, mas genuína. Eu estava feliz com Heitor, feliz com a perspectiva de uma companhia serena para o outono da minha vida. Eu só precisava navegar pelo campo minado que era sua mãe. Agora, o da mamãe, anunciou a prima de Heitor, Cláudia, com um entusiasmo que soava forçado. Ela me estendeu uma caixa retangular, embrulhada num papel prateado de farmácia, sem laço, apenas um pedaço de fita adesiva segurando as pontas. O minimalismo do embrulho já era uma declaração. Um silêncio expectante se instalou. 50 pares de olhos se fixaram em mim, em minhas mãos. Senti o olhar de Elvira, pesado como chumbo, perfurando minha nuca. Respirei fundo, o cheiro de bolo de fubá agora me parecendo rançoso. Com um sorriso que custou uma reserva de energia que eu não sabia possuir, comecei a rasgar o papel. Foi então que a voz dela cortou o ar. Não um sussurro, mas uma declaração clara, proferida no volume exato para ser ouvida por todas as mesas ao redor. Um míssil teleguiado para o centro da minha compostura. Francamente, até a ex tinha mais bom gosto. O tempo congelou. O zumbido das conversas cessou abruptamente, como um rádio desligado no meio de uma canção. O único som era o farfalhar do papel em minhas mãos trêmulas. O insulto pairou no ar, nu, cruel, irrefutável. Não era uma crítica a um objeto. Era a minha essência. Era uma avaliação final, pública, da minha inadequação. Cada mulher ali presente compreendeu a profundidade da ferida. Vi pena nos olhos de algumas, constrangimento nos de outras, e um brilho de satisfação mal disfarçada nos olhos das aliadas de Elvira. O rosto de Cláudia se contorceu em um pedido de desculpas mudo. Meu coração, que minutos antes flutuava em uma bolha de felicidade antecipada,
despencou. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Minha primeira reação foi um flash de fúria, uma vontade incandescente de me levantar, de atirar a caixa na cara dela, de gritar, de expor a crueldade mesquinha por trás de sua fachada de matriarca enlutada. Minha segunda reação foi a vergonha, uma onda quente que subiu pelo meu pescoço e queimou minhas orelhas. Eu queria encolher, desaparecer, me dissolver no padrão de chita da toalha de mesa. Eu podia sentir as lágrimas ardendo, um dique prestes a romper. Mas então, uma terceira força, uma que eu havia cultivado ao longo de 62 anos de reveses, de perdas, de pequenas vitórias silenciosas, tomou o controle. Era a bibliotecária em mim, a mulher que sabia que o silêncio podia ser mais eloquente que um grito. Era a estrategista que entendia que a reação que Elvira esperava, lágrimas, um escândalo, seria a sua vitória. Então, eu não fiz nada. Fechei os olhos por um instante, uma fração de segundo que pareceu uma eternidade. Nele, convoquei a imagem do meu pequeno jardim nos fundos de casa, meu santuário. Pensei nas minhas orquídeas, em sua resiliência teimosa, na maneira como florescem nas condições mais improváveis. Abri os olhos. O mundo voltou a ter foco. Minhas mãos, que tremiam, firmaram-se. O sorriso em meu rosto se foi, substituído por uma máscara de neutralidade serena. Com uma deliberação que pareceu desafiar a própria velocidade do tempo, continuei a desembrulhar o presente. O papel prateado cedeu, revelando uma caixa de papelão barata. Levantei a tampa. Dentro, aninhado em um pedaço de plástico bolha, estava um vaso de plástico. Não um vaso de design, moderno ou minimalista. Era um vaso de plástico marrom, do tipo que se compra por poucos reais em qualquer loja de jardinagem de beira de estrada. Era fino, com rebarbas da moldagem ainda visíveis na borda. Tinha furos de drenagem mal feitos na base, e uma textura que imitava argila com o mesmo sucesso que uma criança imita um Picasso. Era o presente mais impessoal, mais barato, mais pensado para ofender que eu poderia imaginar. Era um tapa na cara. Era um símbolo de tudo o que ela pensava de mim. Comum, barata, uma imitação grosseira do original. Eu ergui o vaso da caixa. O silêncio no salão era tão profundo que eu podia ouvir a minha própria pulsação em meus ouvidos. Não olhei para Elvira. Não olhei para ninguém. Fixei meu olhar no objeto em minhas mãos. Girei-o lentamente, examinando cada detalhe de sua feiura manufaturada. O insulto era tão completo, tão perfeitamente encapsulado naquele pedaço de plástico marrom, que quase beirava a arte. E no meio daquela humilhação pública, uma semente de desafio, fria e dura como um caroço de pêssego, começou a germinar no solo devastado do meu peito. Eu não sabia ainda o que faria, como responderia, ou mesmo se meu relacionamento com Heitor sobreviveria a isso. Mas eu sabia, com uma clareza cortante, que aquela guerra não terminaria com a minha rendição. Ela terminaria nos meus termos. Segurando o vaso de plástico, naquele silêncio ensurdecedor, eu senti o peso do presente. Não o peso do plástico, mas o peso do desafio. E em silêncio, eu o aceitei. A festa terminou como um velório animado. As convidadas, ansiosas para escapar da atmosfera rarefeita, partiram em uma onda de despedidas apressadas e abraços que não chegavam aos olhos. Os sorrisos eram crispados, as frases de felicitação soavam ocas. A humilhação, como um perfume barato, impregnara o ar e se recusava a dissipar. Cláudia, a prima de Heitor, ajudou-me a recolher os presentes restantes, seus movimentos rápidos e nervosos, evitando meu olhar. Beatriz, eu sinto muito. A mamãe Elvira, ela... Às vezes ela não pensa, gaguejou, empilhando caixas. Eu apenas assenti. Um aceno curto e cansado. Não foi sua culpa, Cláudia, não era. A culpa tinha um nome, um endereço. E naquele momento, estava sentada em seu carro de luxo, provavelmente sentindo o sabor da vitória. Heitor chegou para me buscar quando as últimas luzes do salão estavam sendo apagadas. Ele entrou, o sorriso costumeiro em seu rosto, que morreu assim que viu minha expressão. Ele não ouvira a frase de sua mãe, pois chegara atrasado, preso em uma reunião, mas ele conhecia a linguagem do meu corpo, a quietude que se instalava em mim quando as palavras falhavam. O que aconteceu, meu bem? Você está pálida. Eu não respondi imediatamente. Apenas apontei para a pilha de presentes em um canto. E separada dela, sobre uma mesa, a caixa prateada aberta com o vaso de plástico marrom ao lado. Ele franziu a testa, caminhou até lá e pegou o vaso. Presente da sua mãe, eu disse, minha voz soando distante aos meus próprios ouvidos. Ele examinou o objeto, a confusão em seu rosto dando lugar a uma compreensão lenta e dolorosa. Ah, não, Bia, ela não... Ela sim, Heitor. Eu o cortei.
A exaustão finalmente rompendo a barragem da minha compostura. Na frente de todas. 50 mulheres. Até a ex tinha mais bom gosto, foi o que ela disse, alto e claro. Vi a dor genuína em seus olhos. E por um momento, meu coração se abrandou. Ele me amava. Eu sabia, mas o que viria a seguir era o teste decisivo. Ele largou o vaso como se queimasse e veio até mim, envolvendo-me em seus braços. Meu amor, me perdoe. Por favor, me perdoe em nome dela. Ela está amarga. A perda de Sônia, a idade. Ela não sabe o que diz. E ali estava. A desculpa. A justificativa. O ato de passar pano na crueldade. Puxei-me para trás, o suficiente para olhá-lo nos olhos. Ela sabe exatamente o que diz, Heitor. E o que faz. A idade e o luto não são um passe livre para a maldade. Isso não foi um deslize. Foi um ato calculado. Foi uma execução pública. Eu vou falar com ela, ele prometeu. A voz cheia de uma fúria que eu sabia ser direcionada mais à situação do que à sua mãe. Vou deixar bem claro que isso é inaceitável. E o que isso vai mudar? Perguntei, a voz agora fria. Ela vai te ouvir. Talvez até peça desculpas a você. E na próxima oportunidade, fará algo pior, de forma mais sutil. Heitor, sua mãe não me respeita. Ela não me quer na sua vida. E hoje ela deixou isso claro para todo o meu círculo social. Fomos para casa em um silêncio tenso. O carro, normalmente um espaço de conversas leves e risadas, parecia uma câmara de vácuo. Cada um de nós estava perdido em seus próprios pensamentos. Heitor, dividido entre a lealdade filial e o amor por mim. E eu, sentindo o abismo que aquele vaso de plástico abrira entre nós. Não era sobre o presente. Era sobre o que ele representava. O desrespeito contínuo, a comparação incessante e a incapacidade de Heitor de estabelecer um limite firme e intransponível para proteger nossa relação. Naquela noite, não consegui dormir. Deixei Heitor ressonando suavemente e fui para a minha pequena biblioteca, o cômodo da casa que era meu refúgio. As paredes repletas de livros, cada um amigo, uma jornada. Meus dedos traçaram as lombadas gastas até pararem em um volume que eu não abria há anos. Um livro de filosofia prática, um presente de meu pai, um homem de poucas palavras, mas de grande sabedoria. O título era A Arquitetura da Vontade. Meu pai me dera quando eu enfrentei meu divórcio, décadas atrás. Tudo na vida é uma questão de estrutura, Beatriz. Ele dissera. Encontre a viga mestra e você pode reconstruir qualquer coisa. Abri o livro e as palavras pareceram saltar da página, falando diretamente à minha alma ferida. O autor falava sobre a transmutação da adversidade, sobre como os maiores obstáculos em nossas vidas não são barreiras, mas matéria-prima. O insulto, a dor, a humilhação não eram pontos finais, eram ingredientes. Podiam ser usados para alimentar o ressentimento e a autodestruição, ou podiam ser transformados em combustível para o propósito. Uma frase em particular me atingiu com a força de uma revelação. Não lute contra a energia negativa. Redirecione-a. Construa algo com ela. O insulto de seu inimigo pode se tornar a pedra fundamental do seu império. A pedra fundamental. Olhei pela janela da biblioteca, para a escuridão do meu jardim, e lá, na minha mente, vi o vaso de plástico marrom, a ofensa materializada, a pedra fundamental de Elvira, e uma clareza gelada, uma determinação que eu não sentia há muito tempo, tomou conta de mim. A dor da humilhação começou a se transformar, a se solidificar em um propósito. Meu objetivo não era mais apenas casar com Heitor e viver feliz para sempre. Isso era passivo, era reativo. Meu novo propósito, meu Definite Major Purpose, como o livro o chamava, era mais complexo. Era construir uma vida de tal dignidade, de tal força e de tal beleza autêntica que a opinião de Elvira se tornasse irrelevante, um ruído de fundo inaudível. Era provar, não para ela, mas para mim mesma, que meu valor não estava sujeito à sua aprovação e que eu podia fazer florescer o mais belo jardim no solo mais ingrato. E o vaso, aquele vaso feio e barato, não iria para o lixo. Ah, não. Ele seria o centro do meu projeto. Seria o símbolo da minha transmutação. Eu o pegaria, a materialização do desprezo dela, e o transformaria em um receptáculo para a coisa mais extraordinária e bela que eu pudesse cultivar. Eu faria com que aquele insulto florescesse, literalmente. Levantei-me, o livro ainda em minhas mãos. Uma calma estratégica desceu sobre mim. A guerra havia sido declarada no chá,
em território inimigo. A minha resposta, começaria aqui, no meu santuário, no meu jardim, nos meus termos. A raiva e a dor não haviam desaparecido, mas agora tinham um canal, uma direção. Elvira me dera uma arma, e eu, a bibliotecária estrategista, a jardineira paciente, iria aprender a usá-la com uma precisão que ela jamais poderia prever. A manhã seguinte raiou fria e cinzenta, um reflexo do meu estado de espírito. Heitor já havia saído para o trabalho, deixando um bilhete na bancada da cozinha ao lado de uma xícara de café. Amo você. Vamos resolver isso. A caligrafia apressada dele. A promessa vaga. Senti um nó de desapontamento. Resolver? Para ele significava uma conversa desconfortável com a mãe, seguida por um pedido para que eu deixasse para lá, mas eu não podia deixar para lá. Isso não era um arranhão, era uma fratura exposta na fundação do nosso futuro. Ignorá-la só a faria infeccionar. A decisão que eu tomara na madrugada não era sobre vingança, mas sobre sobrevivência. Sobrevivência da minha autoestima, da minha identidade. Minha primeira ação não foi no jardim, mas na minha escrivaninha. Liguei o computador. Com a precisão de uma bibliotecária de pesquisa, comecei a minha investigação. O alvo, Sônia Tavares Monteiro, a primeira senhora de Heitor. Elvira a transformara em uma lenda, um mito de perfeição. Mas mitos, eu sabia, eram construídos sobre meias-verdades e omissões convenientes. Eu precisava desconstruir a santa para entender contra o que ou quem eu estava realmente lutando. Não era para competir com uma morta, mas para compreender a paisagem emocional na qual eu estava pisando. Era inteligência, não inveja. As buscas online revelaram o esperado. Sônia era de uma família tradicional e abastada. Artigos em colunas sociais antigas mostravam-na em eventos de caridade, sempre impecavelmente vestida, ao lado de um Heitor visivelmente mais jovem e menos grisalho. Ela era, de fato, elegante. As fotos de sua empresa de decoração de interiores mostravam ambientes sofisticados, em tons de bege, branco e cinza, com móveis de design e obras de arte abstratas. Eram bonitos, sem dúvida, mas também eram impessoais, frios. Pareciam showrooms de revistas, lugares onde não se podia derramar café no sofá ou deixar um livro aberto na mesa de centro. Eram o oposto da minha casa, que transbordava de livros empilhados, mantas coloridas e o caos confortável de uma vida vivida. Continuei cavando. Encontrei um blog antigo que ela mantinha, abandonado anos antes de sua doença. Os posts eram curtos, quase telegráficos. Falavam sobre tendências de design, a importância da paleta de cores neutras, a beleza da simetria. Em nenhum momento havia uma palavra sobre paixão, sobre a alegria de criar, sobre a bagunça do processo criativo. Era tudo sobre o resultado, a perfeição, a imagem. E então, encontrei algo inesperado. Um comentário em um post antigo de uma usuária anônima. Lindo, Sônia. Mas onde está você em tudo isso? Parece a casa da sua mãe. A resposta de Sônia nunca veio. O comentário ficou lá, solitário. Uma pequena fissura na fachada impecável. Aquela frase me atingiu. Parece a casa da sua mãe, a mãe de Sônia, que eu descobri ser uma socialite ainda mais rígida e tradicional que Elvira. De repente, uma nova perspectiva se abriu. Sônia não era o padrão de Elvira. Sônia era o produto de uma Elvira. Talvez até mais exigente. Aquele bom gosto inquestionável talvez não fosse dela, mas uma herança, uma imposição. A imagem de perfeição talvez fosse uma gaiola dourada. Pela primeira vez, senti um pingo de empatia pela mulher fantasma. Talvez ela também estivesse, à sua maneira, lutando por ar. Fechei o laptop. A desmistificação de Santa Sônia me deu uma estranha sensação de clareza. Eu não precisava ser ela. Eu não queria ser ela. Meu caminho era meu. E ele começava agora. Calcei minhas botas de jardinagem, o couro gasto e manchado de terra, um conforto familiar. Fui para o meu jardim nos fundos, meu pequeno Éden de meio lote. O ar úmido da manhã limpou minha mente. Ali, entre os canteiros de temperos, as roseiras teimosas e os pés de lavanda, eu era a autoridade suprema. A natureza não se importava com sobrenomes, contas bancárias ou a opinião de sogras amargas. Ela respondia ao cuidado, à paciência, à dedicação, ao trabalho. Peguei o vaso de plástico marrom que eu deixara na varanda. Sob a luz do dia, ele parecia ainda mais ofensivo, mas minha percepção havia mudado. Ele não era mais um insulto, era uma tela em branco, um desafio. O que eu poderia plantar ali, naquele recipiente tão hostil que pudesse não apenas sobreviver, mas prosperar de forma espetacular? Minha mente percorreu meu conhecimento botânico. Precisava ser algo que exigisse habilidade, que fosse inesperado, algo que a própria Sônia, com seu gosto por arranjos simétricos e flores de corte,
Jamais consideraria. A resposta veio como uma epifania, uma orquídea, mas não uma phalaenopsis comum, dessas que se compra em supermercados. Uma orquídea rara, temperamental, uma Paphiopedilum, a orquídea sapatinho, e não qualquer uma. Eu queria uma Paphiopedilum rothschildianum, o rei das Paphiopedilums, famosa por sua beleza estonteante, com pétalas longas e listradas, e igualmente famosa por sua dificuldade de cultivo e sua relutância em florescer. Levava anos para atingir a maturidade, e mesmo assim, só florescia sob condições absolutamente perfeitas. Era uma aposta de longo prazo, um ato de fé botânica. Era perfeito. Era a metáfora que eu procurava, plantar a mais aristocrática e exigente das orquídeas no mais plebeu dos vasos. Seria um testemunho silencioso de que a nobreza não reside no recipiente, mas na essência que ele contém. Seria meu projeto secreto, minha resposta silenciosa a Elvira. Comecei o trabalho preparatório. Limpei um canto da minha pequena estufa, um espaço que eu mesma construíra com madeira reciclada e policarbonato. Ajustei a umidade, a ventilação. O vaso de plástico precisaria de modificações. Com uma pequena furadeira, aumentei e melhorei os furos de drenagem, criando um padrão que permitia o fluxo de ar ideal para as raízes sensíveis da orquídea. Lixei as rebarbas ásperas da borda. Eu estava transformando o objeto, imbuindo-o com propósito e cuidado. O próximo passo era encontrar a planta. Isso exigiria mais do que uma visita à floricultura local. Exigiria uma caçada, e para isso, eu precisaria de ajuda. Peguei o telefone e disquei um número que sabia de cor. Alô, Viveiro Flores Raras, Clara falando. A voz de Clara era como o adubo que ela vendia. Rica, forte e cheia de vida. Clara era mais que uma fornecedora de plantas. Era uma amiga, uma viúva de 70 anos que, após a morte do marido, transformara seu hobby de jardinagem em um dos negócios mais respeitados da região. Ela era a prova viva de que a vida podia recomeçar, mais vibrante do que nunca, após os 60. Clara é a Beatriz. Bia, minha querida. Como foi o chá? Ganhou muitas panelas inúteis? Ela riu. Sua risada um som gutural e contagiante. Meu próprio riso foi fraco. Ganhei algo bem mais interessante. Clara, preciso de um favor. Preciso de uma caça ao tesouro. Estou procurando uma Paphiopedilum rothschildianum. Uma muda jovem, mas saudável. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um assobio baixo. O rei, hein? O que você está aprontando, Beatriz? Resolveu testar os nervos de Deus? Algo assim, respondi. Um sorriso genuíno finalmente surgindo em meus lábios. É um projeto pessoal. Um experimento. Gosto de experimentos, disse Clara. Deixe-me dar uns telefonemas. Tenho um contato em Teresópolis que talvez tenha o que você procura. Mas, Bia, essa planta é um casamento. É um compromisso de anos. Você sabe disso, não sabe? Eu sei, Clara. É exatamente por isso que eu a quero. Certo, vou ver o que consigo. E depois você vai me contar que experimento é esse que te fez sair à caça do santo graal das orquídeas. Desliguei o telefone sentindo uma onda de energia. Eu havia dado o primeiro passo. Havia traçado o plano. Havia iniciado minha própria ofensiva silenciosa. Olhei para o vaso modificado em minha bancada. Ele ainda era feio, mas agora tinha potencial. Era um projeto. Elvira, em sua arrogância, pensou que estava me definindo com aquele presente. Mal sabia ela que tudo o que conseguiu foi me dar uma nova definição para mim mesma. Eu não era a sucessora de Sônia. Eu era a cultivadora do impossível. Nas semanas que se seguiram, a casa se tornou um díptico de realidades. De um lado, havia a tensão latente com Heitor. Ele falou com Elvira, como prometido. O resultado foi um telefonema dela para mim, um pedido de desculpas que era uma obra-prima da agressão passiva. Beatriz, querida, Heitor me disse que você ficou sensível com o meu presentinho no chá. Lamento se você interpretou mal. Minha intenção era apenas te dar algo prático para suas plantinhas. Sabe, na minha época, a gente não se ofendia com tão pouco. Cada palavra era um alfinete. Eu a ouvi em silêncio. Respondi com um "Agradeço a ligação, Elvira", e desliguei, sentindo um gosto amargo na boca. Heitor, ao saber da chamada, pareceu aliviado. Viu? Tudo resolvido. Agora podemos seguir em frente.
Ele não entendia, ou não queria entender, que aquilo não resolvia nada. Apenas colocava uma fina camada de gesso sobre uma rachadura profunda. A questão do respeito fundamental permanecia intocada. Mas do outro lado do díptico, em meu mundo, em meu jardim e em minha mente, uma energia vibrante pulsava. Eu estava construindo minha aliança, meu mastermind, como o livro de meu pai o chamava. E minha primeira e mais crucial aliada era Clara. Alguns dias depois da minha ligação, ela me telefonou de volta. A voz triunfante. Consegui, sua louca. Uma muda de Rothschildiano, de um cruzamento premiado. O rapaz de Teresópolis me devia um favor. Vai custar uma pequena fortuna. Mas eu disse a ele que era para uma causa nobre, a causa de provar que a beleza pode nascer em qualquer lugar. Quando a pequena planta chegou, transportada com o cuidado de um órgão para transplante, meu coração acelerou. Era minúscula. Apenas 2 folhas verdes, firmes e listradas, apontando para o céu. Não parecia grande coisa, mas eu sabia o potencial genético que residia naquele pequeno ser. O potencial para uma beleza majestosa, desafiadora. Com a solenidade de um ritual, preparei o substrato. Uma mistura precisa de casca de pinos, carvão e fibra de coco, esterilizada e umedecida na medida certa. Enchi o vaso de plástico marrom com o composto, deixando espaço para as raízes delicadas. E então, com a ponta dos dedos, acomodei a pequena orquídea em sua nova e improvável casa. Coloquei o vaso no lugar que eu havia preparado na estufa, um local com luz filtrada e umidade controlada. Era o começo de uma longa vigília. Todos os dias eu media a umidade, verificava a temperatura, borrifava as folhas com água. Era um trabalho de amor e paciência, um compromisso. Enquanto a orquídea se aclimatava, minha aliança com Clara se fortalecia. Ela vinha me visitar sob o pretexto de inspecionar a paciente, mas nossas conversas iam muito além da botânica. Sentadas na minha varanda, com xícaras de chá de capim-limão colhido na hora, eu finalmente contei a ela toda a história do chá de cozinha. A frase de Elvira, o vaso, a reação de Heitor, minha epifania noturna. Clara ouviu tudo sem interromper, seus olhos escuros e inteligentes fixos nos meus. Quando terminei, ela não ofereceu palavras de pena. Em vez disso, deu uma gargalhada, um som robusto que pareceu afastar as sombras. Beatriz, essa mulher não faz ideia do dragão que ela cutucou, disse ela, batendo com a mão na coxa. Ela te deu um presente, o melhor presente que você poderia ter ganhado. Um vaso de plástico de R$5? Arqueei a sobrancelha. Não, um propósito. Ela te deu um motivo para lutar por algo que você já tinha, mas talvez não estivesse usando em toda a sua potência, sua própria força. Você passou a vida cuidando de livros, de filhos, de uma casa. Agora, você vai cuidar do seu próprio florescimento. As palavras dela foram como um bálsamo. Ela não me via como uma vítima, mas como uma combatente. E ela estava pronta para estar na minha trincheira. Nossos encontros se tornaram sessões de estratégia. Clara, com sua perspicácia empresarial e sua sabedoria de vida, era a parceira de mastermind perfeita. O erro que muitas mulheres cometem, disse ela em uma tarde, é tentar lutar contra a sogra pelo amor do filho. É uma batalha perdida. O amor dele por ela é diferente do amor dele por você. Você não tem que substituir um pelo outro. O que você precisa fazer é construir o seu próprio território. Um que seja tão rico e interessante que ele se sinta naturalmente atraído para ele. Um lugar onde a influência dela não chega. Meu jardim, sugeri. Seu jardim é o começo. É o seu laboratório. Mas o projeto tem que ser maior. Tem que ser algo que te coloque no mundo, que mostre seu valor de uma forma que nem Elvira possa negar. Foi Clara quem plantou a semente da ideia seguinte. A prefeitura da nossa cidade havia anunciado um projeto de revitalização de espaços públicos. Eles estavam procurando propostas de cidadãos para transformar pequenos terrenos baldios e praças abandonadas em jardins comunitários. Pense nisso, Bia, disse Clara, os olhos brilhando. Você tem o conhecimento botânico. Eu tenho a experiência com logística e fornecedores. Juntas, poderíamos pegar um daqueles olhos de porco da cidade e transformá-lo em um oásis, um jardim terapêutico, um lugar para a comunidade. A ideia me assustou e me eletrizou ao mesmo tempo. Era um projeto enorme, público. Exigiria lidar com burocracia,
voluntários, doações. Seria me expor de uma forma que eu nunca tinha feito. Eu não sei, Clara. É tão grande. A vida é grande, Beatriz. Você vai ficar se escondendo atrás das suas roseiras para sempre? Você é a bibliotecária-chefe aposentada da universidade. Você sabe organizar, catalogar, gerenciar. Você é uma especialista em sistemas. Um jardim é um sistema vivo. Isso está no seu DNA. Você só precisa aplicar suas habilidades em um novo campo. Hesitante, comecei a pesquisar. Encontrei o edital da prefeitura. Havia um pequeno terreno triangular, esquecido pela cidade, a poucas quadras da minha casa. Era um depósito de lixo a céu aberto, coberto de mato e entulho, mas tinha sol pleno pela manhã e sombra parcial à tarde. Tinha potencial. Comecei a rascunhar um plano. Não um jardim ornamental como os de Sônia. Um jardim sensorial. Plantas com diferentes texturas para tocar. Ervas aromáticas para cheirar. Flores que atraíssem pássaros e borboletas para ouvir e ver. E canteiros de vegetais e frutas para a comunidade colher e saborear. Um jardim para os 5 sentidos. Um jardim para curar. Apresentei meu esboço a Clara. Ela o estudou por um longo tempo e depois me olhou com um sorriso que era parte orgulho, parte cumplicidade. É brilhante. Ela disse simplesmente. É humano. É real. É tudo o que aqueles ambientes estéreis da Sônia não eram. Vamos fazer isso. Juntas. Naquela noite, mostrei o esboço a Heitor. Ele olhou os desenhos, a lista de plantas, o cronograma. Vi uma nova luz em seus olhos. Não era pena. Não era preocupação. Era admiração. Bia, isso é ambicioso, é maravilhoso. Acha que conseguimos? Perguntei, uma insegurança genuína em minha voz. Ele pegou minha mão, seus dedos se entrelaçando nos meus. Eu não sei se conseguimos. Eu sei que você consegue. E eu vou ajudar no que for preciso. Carregar terra, pintar cercas, trazer café, o que você precisar. Foi a primeira vez, desde o incidente do chá, que senti que estávamos verdadeiramente no mesmo time. Ele não estava tentando consertar o problema com a mãe dele. Ele estava se oferecendo para me ajudar a construir meu próprio território, como Clara havia dito. Enquanto nosso projeto comunitário tomava forma no papel, meu projeto secreto na estufa mostrava seus primeiros sinais de sucesso. A pequena Paphiopedilum não havia morrido. Pelo contrário, uma nova folha, pequena e vibrante, começava a despontar em seu centro. Era uma vitória minúscula, invisível para qualquer outra pessoa, mas para mim era um sinal. Um sinal de que a vida, teimosa e resiliente, estava do meu lado. Eu estava nutrindo aquela pequena orquídea no seu vaso desprezado, e em troca, ela estava nutrindo a minha determinação. A aliança estava formada, com Clara, com Heitor e com aquela pequena e corajosa planta. Estávamos todos crescendo juntos, em silêncio, preparando-nos para florescer. A decisão de transformar o insulto em um projeto de jardinagem foi a semente, mas a fé aplicada foi a água que a fez germinar. Todas as manhãs, antes mesmo do sol lançar seus primeiros raios dourados sobre o meu bairro adormecido, eu já estava na minha estufa. O ritual era sempre o mesmo, uma meditação em movimento que ancorava meu dia. Eu não apenas cuidava da pequena Paphiopedilum, eu comungava com ela. Verificava a umidade do substrato não com um medidor, mas com a ponta do meu dedo, sentindo o nível exato de umidade que a casca de pinos retinha. Borrifava suas folhas com água da chuva que eu coletava em um barril, sabendo que o cloro da água da torneira poderia queimar suas raízes delicadas. Eu a observava. Notava a maneira como a nova folha se desenrolava milímetro por milímetro, um verde mais claro e tenro que as folhas mais antigas. Aquele vaso de plástico marrom, o símbolo da humilhação, tornou-se um altar. Nele, eu depositava não apenas adubo e água, mas minhas esperanças, minhas frustrações e minha fé teimosa. Fé de que, apesar do recipiente inadequado, da origem hostil, algo de extraordinária beleza poderia emergir. Era um ato de desafio contra a lógica de Elvira, uma lógica que ditava que o valor é determinado pela embalagem, pelo pedigree, pela aparência externa. Eu estava apostando na força interior, na genética da resiliência. O livro do meu pai chamaria isso de fé aplicada, não uma esperança passiva, mas a crença ativa que impulsiona a ação disciplinada em direção a um objetivo definido, mesmo quando as evidências contrárias são esmagadoras. Enquanto meu projeto secreto se desenvolvia na quietude da estufa, o projeto público ganhava um impulso ruidoso e caótico. Apresentamos nossa proposta para o Jardim Comunitário Sensorial, ao Comitê de Bairro, e para nossa surpresa e alegria, ela foi aprovada com entusiasmo. A prefeitura nos cedeu o terreno triangular e nos deu uma pequena verba inicial para a limpeza e preparação do solo. O resto, disseram eles,
dependeria da nossa capacidade de mobilizar a comunidade. E foi aí que a aliança com Clara se provou inestimável. Ela era a pragmática, a general de campo. Usou sua rede de contatos para conseguir doações de ferramentas de jardinagem de uma loja de ferragens local. Conseguiu que um empreiteiro amigo emprestasse uma pequena retroescavadeira por um fim de semana para remover o entulho pesado e revolver a terra compactada. Eu, por outro lado, era a estrategista, a comunicadora. Criei panfletos com meus esboços do jardim, explicando o conceito do espaço sensorial. Distribui-os em cafés, na biblioteca pública, no centro comunitário. Fiz uma pequena apresentação no clube de leitura, do qual eu participava. A resposta foi lenta no início. As pessoas estavam céticas. Aquele terreno era uma ferida aberta no bairro há décadas. Mas então, algumas pessoas começaram a aparecer. A senhora Lídia, uma senhora de quase 80 anos que morava em um apartamento sem varanda e sentia falta de pôr a mão na terra. O senhor Afonso, um professor de biologia do ensino médio que viu no jardim uma oportunidade de aulas práticas para seus alunos. Um grupo de jovens mães que queriam um lugar seguro para seus filhos pequenos brincarem e aprenderem sobre a natureza. Heitor cumpriu sua promessa. Nos fins de semana, ele estava lá, de calça jeans e botas, suando ao meu lado. Ele não dava opiniões sobre onde as plantas deveriam ir. Ele perguntava onde eu precisava que ele cavasse. Ele carregava sacos de adubo, montava os canteiros elevados que eu projetei para facilitar o acesso de idosos e cadeirantes. E, o mais importante, ele trazia garrafas térmicas de café e caixas de pão de queijo, transformando o trabalho duro em uma espécie de festa comunitária. Vê-lo ali, feliz em ser meu coadjuvante, meu apoiador, começou a curar a ferida entre nós. Ele estava, com suas ações, construindo uma nova ponte, mais forte que a anterior. O trabalho era exaustivo, mas revigorante. Descobri em mim uma líder que não sabia que existia. Organizava os mutirões de fim de semana, delegando tarefas, ensinando novatos a diferenciar uma muda de hortelã de uma erva daninha. Minhas mãos, antes acostumadas à suavidade do papel, tornaram-se ásperas e calosas. Meus braços, antes apenas exercitados ao carregar pilhas de livros, agora conheciam o peso da terra e a satisfação do trabalho físico. Eu estava me transformando junto com o terreno. A bibliotecária estava se tornando uma agricultora urbana, uma arquiteta de paisagens vivas. Clara observava tudo com um sorriso de satisfação. "Olhe para você, Beatriz", disse ela um dia, enquanto descansávamos em um banco improvisado, observando um grupo de voluntários plantar girassóis ao longo da cerca. "Você está radiante, mais viva do que nunca." E era verdade. Eu estava cansada, mas de um jeito bom. Um cansaço que vinha de criar, de construir. A energia que eu antes gastava remoendo as palavras de Elvira agora era canalizada para o solo. Cada semente que eu plantava no jardim comunitário era um ato de desafio. Eu não estava apenas cultivando flores, estava cultivando comunidade, beleza, propósito. Um legado vivo e respirante que nada tinha a ver com a herança de Sônia ou as expectativas de Elvira. Heitor também percebia a mudança. "Você parece diferente", ele me disse uma noite, enquanto massageava meus ombros doloridos. "Mais forte, mais feliz." "Eu estou feliz", respondi. "Estou construindo algo meu, Heitor. Algo que vem de dentro." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Eu sinto muito por não ter entendido a profundidade do que minha mãe fez. Eu estava tão focado em apagar o fogo que não vi que a casa precisava de um novo alicerce. E você está construindo um jardim inteiro sobre ele." Aquele foi um momento de virada para nós. Ele finalmente entendeu que minha jornada não era sobre derrotar sua mãe, mas sobre me fortalecer, a ponto de os ataques dela não me atingirem mais. Enquanto isso, na estufa, a Paphiopedilum continuava seu crescimento lento e constante. Ela sobreviveu ao verão quente e à umidade do outono. Suas raízes se agarravam firmemente ao substrato dentro do vaso de plástico. Eu a adubava com uma fórmula especial, um caldo de nutrientes que eu mesma preparava. Conversava com ela, contando sobre os progressos no jardim comunitário. A pequena orquídea se tornou minha confidente silenciosa, aguardando meu propósito secreto. Um dia, enquanto inspecionava suas folhas, notei algo. Uma pequena protuberância na base da planta, quase imperceptível. Meu coração deu um salto. Poderia ser? Com uma lupa de joalheiro que eu usava para inspecionar sementes raras, examinei a base da planta. Sim, sem dúvida, era o início de uma haste floral. A emoção que me tomou foi avassaladora. Era uma mistura de triunfo,
alívio e uma alegria quase infantil. Depois de mais de 1 ano de cuidados diários, de fé aplicada, a planta estava respondendo. Ela ia florescer. A aristocrata ia dar seu espetáculo em seu palco de plástico. Corri para o telefone para contar a Clara. Sua reação foi um grito de alegria. Eu sabia que você conseguiria. A teimosia de vocês duas combinou. A haste cresceu lentamente nas semanas seguintes, uma torre verde e fina subindo em direção à luz. Na ponta, um botão começou a se formar, inchando dia a dia, como um segredo prestes a ser revelado. Eu observava seu progresso com a ansiedade de uma mãe esperando um filho. Todo o meu projeto, toda a minha filosofia de transmutação estava contida naquele pequeno botão. Sua floração seria a validação silenciosa da minha jornada. Seria a prova de que a beleza mais requintada pode, de fato, nascer da ofensa mais grosseira. O insulto de Elvira não era mais uma ferida. Estava prestes a se tornar uma flor. A notícia do nosso jardim comunitário, que batizamos de Jardim dos Sentidos, começou a se espalhar. Um jornal local escreveu uma pequena matéria sobre o projeto, com uma foto minha e de Clara, sorrindo, com as mãos sujas de terra. A matéria mencionava meu nome, Beatriz Almeida, bibliotecária aposentada e idealizadora do projeto. Não, Beatriz, noiva de Heitor Monteiro. A identidade era minha, conquistada com meu próprio suor. Essa pequena notoriedade local inevitavelmente chegou aos ouvidos de Dona Elvira. Heitor me contou, com um misto de apreensão e orgulho, que sua mãe mencionou o artigo durante o almoço de domingo. Heitor me disse que você anda brincando de jardineira em um terreno baldio. Foi a saudação dela ao telefone, alguns dias depois. A voz era puro desdém, mas havia uma nota de curiosidade que ela não conseguiu esconder. Estamos criando um espaço para a comunidade, Elvira. É um trabalho gratificante, respondi, minha voz calma e firme. A antiga Beatriz teria se sentido intimidada, teria se justificado. A nova Beatriz apenas relatava os fatos. Sônia costumava patrocinar a ala de orquídeas do Jardim Botânico, doações, galas beneficentes, um trabalho mais limpo, ela alfinetou. Que bom para ela, respondi, sem a menor ponta de ironia. Eu prefiro sujar as mãos. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu havia me recusado a morder a isca. Eu não estava competindo no jogo dela. Eu estava em um campo completamente diferente. Um que ela não entendia e, portanto, não podia controlar. A verdadeira prova de fogo, no entanto, veio de uma forma que eu não esperava. Elvira, talvez sentindo que seus ataques verbais estavam perdendo o efeito, decidiu por uma nova tática. A emboscada social. Ela me convidou, o que era na prática uma convocação, para um almoço em sua casa. Apenas a família mais próxima, ela disse, e uma querida amiga que está na cidade. Meu instinto gritou para que eu recusasse, mas o livro do meu pai tinha um capítulo sobre enfrentar o medo de frente. Esconder-se era ceder território. Com Heitor ao meu lado, prometendo seu apoio incondicional, eu aceitei. A casa de Elvira era um santuário para Sônia. O retrato a óleo na sala de estar, os porta-retratos de prata em cada superfície, os álbuns de fotos estrategicamente deixados abertos na mesa de centro. Era um ambiente projetado para me fazer sentir como uma intrusa. As primas e tias de Heitor, aliadas de Elvira, me cumprimentaram com uma polidez gélida. A conversa era um campo minado, cada frase uma referência velada à época de Sônia. Ah, você se lembra, Elvira, daquela festa incrível que a Sônia deu aqui? O buffet era parisiense. Ou, Sônia tinha um talento para arranjos de flores, não é? Tão delicados. Eu sorria, ouvia e não me engajava. Falava sobre livros, sobre o tempo, sobre o progresso do nosso jardim. Desviava das comparações com uma serenidade que os desarmava. Eles esperavam que eu ficasse acuada, que eu competisse ou me justificasse. Eu não fazia nenhum, nem outro. Eu simplesmente era. Então, a campainha tocou. Elvira se levantou com um sorriso triunfante. Ah, minha convidada de honra chegou. Ela abriu a porta e o ar da sala pareceu ficar rarefeito. Parada no umbral, elegante em um vestido de linho bege, estava uma mulher de cabelos loiros impecavelmente penteados e um sorriso contido. Eu não precisei que ninguém a apresentasse. Eu a reconheci das fotos das colunas sociais. Era a irmã de Sônia, Renata. A semelhança era notável. Era como ver o fantasma em carne e osso. Renata, querida, que bom que pôde vir, exclamou Elvira, abraçando-a. Quero que conheça uma pessoa. Esta é Beatriz, a noiva de Heitor.
A pausa antes de noiva foi deliberada, carregada de significado. Renata se virou para mim. Seus olhos, de um azul frio, me avaliaram de cima a baixo. Eu senti o peso do escrutínio da família inteira sobre mim. Era o teste final de Elvira, colocar-me cara a cara com o legado vivo de Sônia, na esperança de que eu desmoronasse. Estendi a mão. É um prazer conhecê-la, Renata. Heitor fala muito bem da sua família. Minha voz não tremeu. Meu aperto de mão foi firme. O almoço foi uma tortura sutil. Elvira e Renata dominaram a conversa com histórias do passado, anedotas sobre Sônia, viagens, eventos sociais dos quais eu nunca fizera parte. Eu era uma espectadora silenciosa em minha própria festa de humilhação. Heitor tentou mudar de assunto algumas vezes, mas era como tentar desviar o curso de um rio com as mãos. Ele me lançava olhares de desculpas, mas eu apenas lhe dava um pequeno sorriso tranquilizador. Eu estava bem. Eu estava observando, aprendendo. A virada aconteceu durante a sobremesa. Elvira serviu um tiramisu, comentando: a receita favorita da Sônia. Renata provou uma colherada. Delicioso, Elvira. Mas sabe, a Sônia nos últimos anos já não comia mais. Dizia que era muito pesado. Ela disse isso casualmente, mas a frase caiu como uma pedra no meio da mesa. Elvira pareceu desconcertada. Ora, mas ela sempre amou. As pessoas mudam, Elvira, disse Renata. E então, para a surpresa de todos, ela se virou para mim. Beatriz, Heitor me contou sobre o seu projeto de jardim comunitário. Parece fascinante. Minha irmã, ela adorava orquídeas, mas honestamente, ela não tinha a menor paciência para jardinagem de verdade. Ela comprava os arranjos prontos, achava a terra suja. Um silêncio chocado se instalou. Elvira olhava para Renata como se tivesse sido traída. A imagem da santa jardineira que ela construíra acabara de ser publicamente demolida pela própria irmã da santa. Encorajada, eu vi minha abertura. A terra é a melhor parte, eu disse, com um sorriso genuíno. É onde a vida começa. Nosso jardim não é sobre perfeição, é sobre processo. É sobre ver as coisas crescerem, mudarem. É sobre aceitar que nem tudo floresce ao mesmo tempo e que algumas plantas precisam de mais cuidado que outras. É um lugar muito honesto. Renata me olhou com um novo interesse. Honestidade. Sim. Sônia passou a vida toda fugindo disso. A confissão foi baixa, quase um sussurro, mas todos ouviram. Ela vivia para corresponder às expectativas da nossa mãe, da sociedade, as suas, Elvira. O olhar que ela lançou para a anfitriã era uma mistura de afeto e ressentimento antigo. Naquele momento, a dinâmica de poder na sala mudou completamente. Eu não era mais a intrusa sendo julgada. Eu me tornei, de repente, a pessoa que representava a autenticidade, a honestidade que faltara a Sônia. Elvira ficou sem palavras. Suas aliadas olhavam para seus pratos, sem saber como reagir. Heitor, vendo a mudança, finalmente encontrou sua voz. O que a Bia está fazendo no Jardim dos Sentidos é incrível. Ela uniu o bairro. Ela criou beleza do nada. Ele pegou minha mão sobre a mesa, um gesto público de aliança inabalável. O resto do almoço transcorreu em uma névoa de conversas banais e desconfortáveis. A arma de Elvira havia falhado espetacularmente. Ao tentar me humilhar com o legado de Sônia, ela apenas conseguiu que a própria irmã de Sônia humanizasse o mito e, inadvertidamente, validasse o meu caminho. Quando estávamos de saída, Renata me puxou para um canto. Foi um prazer de verdade, Beatriz, ela disse, e desta vez, seus olhos azuis estavam quentes. Sônia teria gostado de você. Talvez ela até aprendesse algo. No carro, a caminho de casa, Heitor estava exultante. Você viu a cara da minha mãe? Você foi incrível, Bia. Tão calma, tão forte. Eu sorri, mas meu coração estava quieto. Não fui eu, Heitor. Foi a verdade. A verdade tem uma força própria. Naquela noite, fui para a minha estufa. A haste floral da minha Paphiopedilum estava mais alta, o botão mais inchado, quase translúcido. A floração estava próxima. O almoço na casa de Elvira fora o teste final. Eu havia enfrentado o fantasma de Sônia e descoberto que ela não era uma inimiga, mas outra mulher presa em um sistema de expectativas. Eu havia resistido ao ataque de Elvira não com raiva, mas com a calma força do meu próprio propósito. Eu havia aprendido que meu valor não dependia da comparação com ninguém. Eu havia vencido a batalha não por lutar, mas por crescer. E agora, em silêncio, no meu pequeno santuário, a prova final dessa vitória estava prestes a desabrochar. O encontro com Renata foi um catalisador inesperado, uma peça do quebra-cabeça que eu não sabia que estava faltando. A revelação de que Sônia não era a deusa do lar que Elvira pintava
mas uma mulher lutando sob o peso das expectativas mudou fundamentalmente minha perspectiva. A batalha deixou de ser Beatriz contra o fantasma de Sônia e se tornou algo muito mais profundo. Uma afirmação do meu direito de ser eu mesma, em meus próprios termos. Eu não precisava apagar o legado de Sônia. Eu só precisava escrever o meu, com minha própria caligrafia. Essa nova clareza me trouxe uma paz imensa. A necessidade de provar algo a Elvira se dissipou, substituída por um desejo sereno de simplesmente viver a vida que eu estava construindo. O Jardim dos Sentidos se tornou meu foco principal. A comunidade em torno dele florescia tanto quanto as plantas. Tínhamos workshops de compostagem, dias de colheita aberta para os moradores do bairro e até mesmo uma parceria com a escola local, onde as crianças vinham aprender sobre botânica. Eu, a ex-bibliotecária que passava os dias no silêncio dos corredores de livros, agora estava no centro de um ecossistema humano vibrante e barulhento. A fama do nosso pequeno oásis urbano cresceu. Fomos destaque em uma revista de jardinagem de circulação nacional. Desta vez, a matéria era mais longa, com fotos coloridas do jardim em seu auge, dos canteiros sensoriais, das crianças rindo enquanto colhiam morangos. Havia uma foto minha, de close, sorrindo, com um chapéu de palha e terra nas bochechas. O título da matéria era A Bibliotecária que Semeou uma Comunidade. A reação de Elvira a essa nova onda de atenção foi o silêncio. Um silêncio pesado, denso, que era mais revelador do que qualquer crítica. Heitor me disse que ela simplesmente se recusava a falar sobre o assunto. Para ela, meu sucesso em um domínio que ela considerava sujo e comum era uma afronta que ela não sabia como processar. Sua principal arma, a comparação com o bom gosto de Sônia, havia se tornado obsoleta. Como comparar um patrocínio a uma gala beneficente com a criação de um jardim que alimentava e unia dezenas de famílias? Eram universos diferentes, com moedas de valor distintas. O verdadeiro ponto de virada na minha relação com o reitor veio algumas semanas depois. Estávamos sentados na varanda, observando a chuva cair, quando ele se virou para mim, o rosto sério. Bia, eu preciso te pedir desculpas. De verdade. Pelo quê, meu bem? Já passamos por isso. Não de verdade. Eu pedi desculpas pela minha mãe. Eu não pedi desculpas pela minha fraqueza. Naquele dia do chá, e por muito tempo antes, eu permiti que a sombra da minha primeira esposa e a amargura da minha mãe definissem o nosso espaço. Eu te pedia para ser paciente, para entender, quando na verdade eu deveria ter sido o escudo, a fronteira. Eu estava tentando administrar a situação, em vez de resolvê-la. E a verdade é que você não precisou que eu resolvesse. Você resolveu sozinha. Você construiu um mundo tão forte e bonito que as neuroses da minha mãe não conseguem mais alcançá-lo. Eu admiro você mais do que consigo expressar em palavras, Beatriz. E me envergonho por não ter sido seu parceiro nessa batalha desde o primeiro segundo. As lágrimas que eu segurei no dia do chá finalmente vieram. Mas não eram de humilhação. Eram de alívio, de reconhecimento. Ele finalmente entendeu. Ele viu a jornada completa. Naquele momento, qualquer dúvida remanescente sobre nosso futuro juntos se dissolveu. Nossa fundação não estava mais rachada. Havia sido reconstruída. E agora era sólida como rocha, adubada pela honestidade e pelo respeito mútuo. Foi em uma manhã de sábado, quase 18 meses após o infame chá de cozinha, que o milagre aconteceu. Entrei na estufa para minha rotina matinal, e o ar estava diferente. Havia um perfume sutil, complexo, uma mistura de baunilha e pimenta que eu nunca sentira antes. E então eu a vi. A Paphiopedilum rothschildianum havia desabrochado. Fiquei sem fôlego. A flor era mais magnífica do que qualquer foto que eu já vira. Do centro do vaso de plástico marrom e barato, erguia-se uma haste orgulhosa, coroada por 3 flores de uma beleza alienígena e majestosa. A pétala dorsal era um estandarte amarelo pálido, com listras verticais de um marrom avermelhado profundo. As pétalas laterais, longas e finas como fitas, se estendiam horizontalmente, retorcidas, com manchas escuras, e o labelo,
A sapatinho que dava o nome à orquídea era uma bolsa polida, de um tom de mogno rico. Era uma visão de tirar o fôlego, uma obra de arte da natureza, um testemunho de resiliência e paciência. E ela estava ali, em toda a sua glória aristocrática, florescendo no recipiente mais humilde que se possa imaginar. O contraste era a mensagem. A beleza não era diminuída pela feiura do vaso, era amplificada. A nobreza da flor tornava a baixeza do vaso irrelevante. Sentei-me no banquinho em frente a ela por um longo tempo, apenas observando. Cada detalhe, cada linha, cada nuance de cor. Era a culminação de tudo. Do insulto, da dor, da decisão, do planejamento, da fé, do trabalho. A transmutação estava completa. A adversidade não havia apenas sido superada, havia sido transformada em beleza. O livro do meu pai chamaria isso de aprender com a adversidade, mas era mais do que aprender, era alquimia. Tirei várias fotos com o celular, de todos os ângulos. Depois, com um cuidado infinito, peguei o vaso nas mãos. O plástico barato parecia quente, vivo. Levei-o para dentro de casa e o coloquei na mesa de centro da sala de estar, o lugar de honra. Ele dominou o ambiente. Era impossível não olhar para ele. Enviei uma das fotos para Heitor, sem nenhuma legenda. A resposta dele foi imediata. Uau, é a planta daquele vaso? Ela mesma. Respondi. Estou indo para casa agora. Quando o Heitor chegou e viu a flor ao vivo, ficou em silêncio por um longo tempo, apenas circulando a mesa, admirando-a. É a coisa mais linda e desafiadora que eu já vi, ele disse finalmente, a voz cheia de assombro. É você, Bia, em forma de flor. A notícia da floração do rei das orquídeas se espalhou rapidamente no meu círculo. Clara veio ver, trazendo uma garrafa de champanhe. Nós conseguimos, ela brindou, os olhos marejados. Nós mostramos a eles. E então tive uma ideia. Era ousada, era provocadora, mas parecia o fechamento perfeito para todo o ciclo. Haveria uma exposição anual de orquídeas no Jardim Botânico da cidade na semana seguinte. Era um evento de prestígio, frequentado pela elite da cidade, incluindo, eu sabia, Elvira e suas amigas. O patrocínio de Sônia à ala de orquídeas ainda era mencionado no programa. Heitor, eu disse naquela noite, eu vou inscrever a minha orquídea na exposição. Ele me olhou, os olhos arregalados. Na exposição, Bia, as pessoas levam suas plantas em vasos de cerâmica importada em arranjos perfeitos. Eu sei, sorri. A minha vai no vaso original, o presente da sua mãe. Heitor começou a rir. Uma risada alta, genuína, libertadora. Beatriz, você é diabolicamente brilhante. É a jogada de mestre perfeita, sem uma única palavra de acusação, apenas a evidência. Ele me abraçou com força. Eu vou com você, e vou carregar esse vaso de plástico com mais orgulho do que se fosse o troféu da Copa do Mundo. A inscrição foi feita. O dia da exposição chegou. Eu não sentia nervosismo, sentia uma calma absoluta, a calma de quem sabe que sua verdade não precisa de defesa, apenas disposição. O dia da exposição de orquídeas amanheceu claro e ensolarado, um presságio que eu escolhi interpretar como favorável. Com um cuidado quase cirúrgico, preparei a Paphiopedilum para sua estreia pública. Limpei cada uma de suas folhas com um pano macio e úmido, fazendo-as brilhar. Ajustei a pequena estaca de bambu que suportava a haste floral, garantindo que as 3 flores magníficas estivessem perfeitamente exibidas. E claro, dei uma última olhada no vaso de plástico marrom. Não tentei limpá-lo ou embelezá-lo, deixei-o como estava, com suas pequenas manchas de água e sua textura grosseira. Sua autenticidade era a parte essencial da história. Heitor, fiel à sua palavra, carregou a planta até o carro com a solenidade de um pajem real. Durante o trajeto até o Jardim Botânico, eu não disse nada, apenas observava a paisagem passar. Eu não estava indo para uma competição, estava indo para uma declaração. O pavilhão de exposições estava fervilhando. O ar era espesso com o perfume de centenas de orquídeas, e a conversa animada da elite da cidade. Mulheres em vestidos de linho e homens de camisas engomadas passeavam entre as bancadas, examinando as plantas com olhares críticos de conhecedores. As orquídeas em exibição eram de fato espetaculares. Cattleyas exuberantes, vandas de um azul impossível, oncidiums que pareciam uma chuva de ouro, todas apresentadas em vasos de cerâmica artística, pedestais de madeira polida, ou coquedamas elegantemente arranjados. Encontrei o espaço designado para a minha inscrição, um pequeno lugar em uma longa mesa. Ao meu lado, havia uma Phalaenopsis gigante, com mais de 20 flores brancas imaculadas, plantada em um vaso de porcelana chinesa, azul e branca, que provavelmente valia mais do que o meu carro. Por um instante,
Senti um flash da antiga insegurança, mas então olhei para a minha planta, para a beleza desafiadora e quase feroz das flores da Rothschildianum e para o vaso de plástico que a sustentava. E sorri. Nós não pertencíamos ali, e era exatamente por isso que éramos perfeitas. Coloquei a planta na mesa. O contraste era tão gritante que era quase cômico. O vaso de plástico marrom parecia um palavrão em meio à poesia da cerâmica fina. As pessoas que passavam diminuíam o passo. Seus olhares iam da flor estonteante para o vaso humilde, e uma ruga de confusão se formava em suas testas. Alguns cochichavam. Outros balançavam a cabeça, como se fosse uma piada de mau gosto. Eu não me importei. A planta estava falando por si mesma. Então, eu a vi. Eu vira. Ela estava do outro lado do pavilhão, em um grupo com suas amigas de sempre. Impecável em um tailleur de seda cru, ela se movia pelo espaço com a segurança de quem estava em seu habitat natural. Heitor, que estava ao meu lado, também a viu. Ele apertou minha mão. Pronta? Eu nasci pronta, murmurei. Levou algum tempo, mas eventualmente, a maré de pessoas a trouxe em nossa direção. Eu a observei se aproximar, o olhar passando distraidamente pelas plantas, até que ele travou. Travou na minha Paphiopedilum. Vi a sequência de emoções cruzar seu rosto em uma sucessão rápida. Primeiro, a admiração relutante pela flor exótica. Ela era uma conhecedora, afinal. Não podia negar a beleza rara da planta. Segundo, confusão, ao notar o vaso. Terceiro, um horror lento e crescente. Uma compreensão dawning que parecia sugar o ar de seus pulmões. Ela reconheceu o vaso. Ela parou abruptamente em frente à nossa mesa. Suas amigas, sentindo a mudança em sua postura, também pararam. O silêncio se formou ao redor dela, uma bolha de tensão no meio do zumbido do salão. Os olhos dela se ergueram do vaso para encontrar os meus. Eram um turbilhão de fúria, humilhação e, pela primeira vez, uma pitada de medo. Eu não devolvi o olhar com triunfo. Meu rosto estava sereno, neutro, um espelho calmo para a tempestade dela. O que significa isso? Ela sibilou, a voz baixa e trêmula, para que apenas eu e Heitor pudéssemos ouvir. Antes que eu pudesse responder, um dos juízes da exposição, um senhor de cabelos brancos e óculos de aros de tartaruga, aproximou-se, prancheta na mão. Ele não parecia ter notado o drama que se desenrolava. Seus olhos estavam fixos na minha orquídea. Paphiopedilum Rothschildianum! Ele exclamou com o deleite de um estudioso. Um espécime magnífico, absolutamente magnífico, e florescendo com 3 flores. Há quanto tempo você a cultiva? Quase 2 anos, respondi calmamente. Ele se inclinou, examinando a planta. A saúde é impecável. O desenvolvimento é perfeito. Então seu olhar caiu sobre o vaso. Ele franziu a testa. Uma escolha, inusitada, para o recipiente. E então eu disse as palavras que vinha ensaiando em minha mente. Minha voz era clara, calma e audível para Elvira e seu séquito. Foi um presente, eu disse, olhando diretamente nos olhos da minha sogra, de uma pessoa muito querida. Recebi no meu chá de cozinha. Decidi honrar o presente mantendo a planta em seu vaso original. Para mim, ele representa a prova de que as coisas mais extraordinárias podem nascer das origens mais humildes. A declaração pairou no ar. Não era uma acusação, era um testemunho, uma lição de filosofia disfarçada de jardinagem. O juiz ergueu as sobrancelhas, um pequeno sorriso de compreensão em seus lábios. Ele anotou algo em sua prancheta. Uma bela filosofia, senhora. Uma bela filosofia. E se afastou. O rosto de Elvira estava pálido como cera. Suas amigas se entreolhavam. O constrangimento e a fofoca mal contida em seus olhos. A história estava clara para qualquer um que tivesse um pingo de inteligência social. O presente barato. A noiva humilhada. A resposta elegante e devastadora. A arma de Elvira, o insulto original, havia sido devolvida a ela, não como uma arma, mas como um troféu da minha vitória. Ela tinha sido derrotada, não por uma briga ou um grito, mas pela beleza, paciência e estratégia. Ela se virou, sem dizer mais uma palavra, e se afastou. O grupo de amigas seguindo-a como damas de companhia de uma rainha deposta. Heitor soltou uma respiração que ele parecia estar segurando por uma eternidade. Bia, ele sussurrou, a voz cheia de uma admiração avassaladora. Isso foi poético. Naquele momento, eu soube que a guerra havia terminado. Não haveria mais ataques. Não daquele jeito. Eu havia tirado o poder dela. Não o poder de me amar ou de me aceitar. Esse poder eu nunca busquei. Mas o poder de me ferir. No final da exposição,
Para minha total surpresa, minha Paphiopedilum não ganhou o prêmio principal de melhor da exposição, mas recebeu uma menção honrosa especial. A pequena placa dizia: Prêmio do Juiz por Espírito de Jardinagem. Para mim, valia mais do que qualquer troféu. O casamento se aproximava, e o ar ao redor dele era completamente diferente. Não havia mais a sombra de Sônia, ou a tensão de Elvira. Havia uma leveza, uma alegria que parecia autêntica. Elvira, em nossas poucas interações necessárias, era contida, quase formal. Ela não era calorosa, mas também não era hostil. Era o comportamento de alguém que assinou um tratado de paz relutante, mas vinculativo. Ela havia perdido a guerra e sabia disso. O respeito, mesmo que a contragosto, havia sido estabelecido. O dia do casamento foi perfeito, não por sua grandiosidade, mas por sua sinceridade. Foi uma cerimônia pequena, no Jardim dos Sentidos, que agora estava exuberante e cheio de vida. Nossos amigos e familiares estavam lá, as pessoas que haviam nos apoiado, que haviam cavado a terra ao nosso lado. Clara foi minha madrinha, radiante em um vestido floral, e no centro da mesa de doces, em um lugar de destaque, estava a Paphiopedilum rothschildianum, ainda em plena floração, em seu vaso de plástico marrom. Não era mais um símbolo de um insulto. Havia sido completamente redefinido. Agora, era um símbolo da nossa história. Um símbolo de resiliência, de transformação e da beleza que pode nascer quando se recusa a deixar que a feiura dos outros defina seu mundo. Era a prova de que a verdadeira elegância não está na ausência de adversidade, mas na graça com que se floresce através dela. Naquela noite, depois que o último convidado foi embora, Heitor e eu caminhamos de mãos dadas pelo jardim silencioso, sob um céu estrelado. Você sabe, ele disse, parando perto de um canteiro de lavanda. Eu me apaixonei pela bibliotecária quieta e gentil, mas hoje eu me casei com uma rainha guerreira que cultiva seu próprio reino. Eu ri, um som feliz e livre. Eu só aprendi a cuidar do meu próprio jardim, Heitor. Ele me puxou para perto. Você fez mais do que isso. Você me ensinou que o amor não é apenas encontrar um refúgio no outro, é ajudar o outro a construir seu próprio refúgio, forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Olhei para a nossa casa com as luzes acesas, para o jardim que construímos juntos, para o homem ao meu lado, e pensei no vaso de plástico. Agora um tesouro em nossa sala de estar. Elvira me dera um presente envenenado, na esperança de me diminuir. Mas no final, ela me deu o maior presente de todos, a oportunidade de descobrir a força que eu nem sabia que possuía. E essa era uma fundação sobre a qual eu poderia construir uma vida inteira. E não se esqueça de curtir e compartilhar, para que mais pessoas possam encontrar força na jornada de Beatriz.